Wagner Petrini. Da tribuna. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas vereadoras e vereadores, servidores, bem-vindos a esta casa. Tem diversos vereadores já à disposição de vocês. O meu mandato está à disposição também. Não sou oportunista para ir lá ficar lambendo. Mas meu assunto de hoje, já que a senhora questionou a vereadora Daiane Mello, eu sei todas as dificuldades do governo. Todas. E tenho tentado ajudar em muitas. Principalmente a pauta minha, que é a habitação e a do setor automotivo. Mas quero começar pela sua fala, já que a senhora quer pessoalizar. E eu só pessoalizei o debate de ontem, porque Vossa Excelência e seu colega de bancada, vereador Capitão Ramon, usaram de um erro meu, que foi sem querer, eu me desculpei dos vereadores de uma homenagem que eu fiz aqui, que foi um erro, e eu me desculpei e vocês se aproveitaram disso para subir em cima de mim. Então, eu tenho mais coisas para falar da senhora. Sabe por que a senhora não foi vereadora na legislatura passada? E eu até olhava para o MDB, pensando, mas a vereadora Gladys Friso, será que não vai abrir pelo menos 30 dias para a primeira suplente em 4 anos? Eu, como vereador titular, eu abri para 7 vereadores ter a oportunidade de assumir esta casa. E hoje eu descobri por que o MDB não abriu as portas para a senhora. E a senhora não tem moral, porque na campanha, no segundo turno, para vir falar, a boca de urna... Vereador Petrini, só segura o tempo, vereador Bortola. Por favor. Nós estamos recebendo, a casa está de portas abertas, mas precisamos garantir a palavra do orador que segue da tribuna, vereador Petrini. A senhora saiu em tudo que é notícia, Vossa Excelência, fazendo boca de urna. Isso é exemplo para o cidadão de bem de Caxias? Fazendo boca de urna, esqueceu? Olha, para vir falar de mandato de vereador, fiscalizar mandato de vereador, tem que fiscalizar o executivo. E faz bem. Permite uma parte, vereador. Governo, não a parte pessoalizada, e tem muitos vereadores. Outra, a senhora disse que votou contra o recurso da festa das colheitas, mas era a primeira a estar lá na abertura, lá para receber palmas, e está no palco. E isso a senhora tem que também deixar claro. Vereador. Votou contra, mas estava lá se beneficiando. Vereador Capitão Ramon, o senhor... é um leão para vir falar de um mandato. Eu sou vereador que vim da comunidade. Meu mandato é comunitário. Estou no meu 3º mandato. Minha família, meu pai é pedreiro, aposentado com 65 anos com salário mínimo. Minha mãe é dona de casa. Estou no meu 3º mandato através do meu trabalho. E o senhor, a comunidade, sabe que o senhor é aposentado com 32 anos, com uma folha de 20 mil reais só de aposentadoria? O senhor sabe? Pela ordem, presidente. Só um minutinho, vereador Petrini. Pois não, vereador Ramon, qual o artigo? Artigo 139. Pois não. Eu quero que o vereador traga a minha folha aqui, e se ele me acusou, ele tem que trazer e comprovar. Ele tem que trazer e comprovar que eu ganho 20 mil reais. Isso é uma mentira em frente ao povo. Isso é uma mentira. Eu sou servidor federal, eu abandonei o meu concurso público para estar aqui como vereador. É diferente de qualquer outro servidor, eu abandonei. E ele que traga e comprove. 20 mil reais. Isso é uma mentira. Por favor, sessão suspensa. Presidente, pede para alguém.
Eu retorno à sessão. Vereador Ramon, o senhor fez uma questão de ordem, eu indefiro porque Artigo 209. A 136. Pois Artigo não. 209, inciso 2º. Pois não. Pois não? Pode fazer a defesa da... O vereador falou que eu ganho 20 mil reais. Eu estou aqui com o meu contra-cheque, presidente. O meu contra-cheque, o meu salário líquido. R$ 1.790 de 14 anos de contribuição. Obrigado. Com o governo federal. Eu joguei no lixo porque eu quis mudar o meu município. Obrigado. Eu ganhava 20 mil reais, sim, vereador. Obrigado. Quando nativa. Agora eu ganho 1.790. Tá aqui, ó. Só olhar. A sua questão de ordem. O senhor quer solicitar que o vereador da tribuna retire a expressão dos anais? Eu quero solicitar que, se ele tem coragem, para ele mantenha, presidente. Não. Não, vereador Ramon, eu estou presidindo a sessão e eu lhe fiz um questionamento. Não quero solicitar, presidente. O senhor não quer solicitar a retirada. Obrigado. Então, indefiro a questão. Segue da tribuna e vereador Ramon, se o senhor se sentir prejudicado, o senhor utiliza o regimento para fazer vereador. sua defesa. Segue da tribuna, orador, vereador Wagner Petrini. Obrigado, presidente, pela condução dos trabalhos e garantir o meu tempo. E tempo de todos, independente de vereador ou partido ou quem quer que seja. Vereador Eloy Fris, sua parte. Declaração de líder da bancada do Vereador PCdoB, Petrini, em que pese as paixões, né, das falas, a forma mais contundente, né, de se colocar algumas situações, eu gostaria, vereador Daniel, com a sua permissão, na condição de líder do governo, de colocar para os colegas vereadores a situação dessa aquisição dessa área aí. Essa área foi adquirida lá na gestão passada, com o compromisso e o pleito anterior era da construção do Parque Rural, um pleito da comunidade de Vila Seca e da Associação Pro Desenvolvimento de Vila Seca. Foi adquirida essa área e, num primeiro momento, se vislumbrou a possibilidade de uma divisão da área com a ideia do centro automotivo. O prefeito Adiló, de forma coerente, após uma análise muito minuciosa da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, recomendou que ficasse ali apenas o Parque Rural, se fosse desenvolvido ali a ideia do Parque Rural. O que a comunidade de Vila Seca aceitou prontamente, porque essa era a ideia inicial. Então, desde o início, vereador, houve lá, de fato, e o Valcíria fez uma postagem, inclusive durante a campanha eleitoral, de que provavelmente a pista seria construída lá. Mas a Associação Promotor, como é que se chama? Caxias de Esporte. Foi chamada e foi explicado, tá, de que ali o ideal seria apenas atendido um pedido, e o pedido, então, prossegue com a grandiosa colaboração da deputada Denise Pessoa, que fez uma emenda lá de R$ 1.300.000 para a construção do centro lá do Parque de Eventos, lá de Vila Seca, e a pista está se vislumbrando a possibilidade de um outro local melhor, né, com melhor acesso, inclusive, né, e no devido tempo será anunciado, né. Então, o restante tudo aqui é debate inócuo, né, porque as coisas vão acontecer. Então, nesse sentido, há essa preocupação de parte da administração de resolver esses dois problemas. Eu entendo, vereador Petrini, com todo respeito também, que esses são assuntos secundários, que vão ser resolvidos no seu tempo. Assunto principal é resolver o problema com os servidores. Eu tenho certeza, esse é o principal problema. E tudo que a Câmara puder fazer no sentido de ajudar, de que se chegue a um bom termo nessa discussão com os servidores, eu acho que esse é o nosso papel nesse momento. E aí, só discurseiro aqui não adianta, tá? Nós já tivemos reunidos com a administração algumas vezes, exatamente discutindo isso, já tive conversando, inclusive, vereador Edson, com a nossa presidente, a ex-vereadora, a presidente do sindicato, a Silvana, de que nós todos estamos empenhados do ponto de vista de, nesse momento, essa questão da pista, não sei do que, tudo, para mim, é tudo secundário. Eu acho que nós temos que resolver esse problema com os servidores, tá? Então, nesse sentido, vereador Petrini, minha solidariedade à Vossa Senhoria, as acusações vis que foram feitas ao seu mandato, à sua pessoa, né? Nesse sentido, uma exploração oportunista. Tá? Oportunista, quando tu tem explicação para alguma coisa, tu não fica devendo nada.
não fica devendo nada. Então, no devido momento, a comunidade de Vila Seca está comemorando a ideia de que o Parque Rural vai ocupar a área de 60 hectares. Parte da área, por recomendação da Secretaria do Meio Ambiente, vai ser preservada como compensação e gravame das obras que estão acontecendo em razão dos financiamentos da CAF. E nós estamos aí acompanhando a CEPLAM buscando uma nova área para o centro automotivo. E vai acontecer. E aí muita gente vai queimar a língua. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Eloy Friso, sempre contribuindo com sua experiência, seu conhecimento. É verdade, meus eleitores, trabalho de forma honesta, franca, continuamos na batalha, como Vossa Excelência falou, não é uma área que foi de graça, em função de algumas APPs, devido às nascentes, e o mapeamento foi feito em junho do ano passado, bem quando teve toda aquela chuvarada lá, que chutava uma pedra, brotava água, não teve volta, e para não afunilar e aproximar o parque, a pista, com a canja de rodeio, então lá é o Parque Rural, e uma área de compensação de torno de 2,8 milhões que o governo está devendo para as áreas de asfalto do interior, vão ser compensadas lá, e sim, estamos correndo atrás de uma nova área para se fazer a pista do automotivo. E eu parabenizo também, não estou aqui só para criticar a bancada do PL, porque o vereador Pedro Rodrigues, que é presidente da Frente Parlamentar, faz um trabalho em função da pauta, não em cima da pessoa do vereador. E vereadora Daiane, eu tenho mais uma para te lembrar, tá? Já que a senhora pediu. Tenho. A senhora foi assessora, já lhe concedo, não tem problema. A senhora foi assessora do deputado estadual Carlos Burgo e traiu ele, né? Que barbaridade. E então, eu sigo à disposição o mandato. Uma parte, vereador, por gentileza. O mandato. Questão de ordem, senhor presidente. Eu vou ter que pedir. Pois não, vereadora Daiane Mello, qual artigo? Deixa eu verificar aqui, ó. 209, inciso 1. Retirar dos anais. Pois não. Retirar dos anais, mas é várias coisas, presidente. Primeiramente, palco da Festa das Colheitas. Eu nunca estive no palco da Festa das Colheitas. Estive no estande da Câmara de Vereadores, porque a gente fez uma divisão para estarmos presentes lá. E acredito que a Festa das Colheitas não é feita só com 1.400.000, como foi defendido nessa casa. Ela tem um custo muito maior. Inclusive, no governo do Eloy Friso e do Cassina, ela foi gratuita, sem recurso financeiro. Obrigado, vereadora Daiane Mello. A senhora solicita a retirada dos anais. O orador retira ou não retira? Capaz, não retira. Obrigado, vereadora Daiane Mello. E a traição do deputado Carlos Burgo, eu não entendi. Eu tinha um relacionamento com ele, eu não entendi. Retira, não. Segue o orador da tribuna, vereador Wagner Petrini. E meu mandato, já que expõe alguns casos, já falei antes, o meu mandato ele é comunitário, eu sou do bairro. Então, quando eu vou no mercado, vou no comércio, eu cumprimento o cara que tem reciclagem, cumprimento o cara que tem uma lavagem, o cara que tem uma mecânica, o cara que é professor. E não vejo problema nenhum. Tenho bandeira, trabalho, estou sempre à disposição. E vereador, capitão Ramon, o senhor que prega a moral, a gente está vendo aqui a briga por questões financeiras, a gente vê muitos agricultores, colonos com 60, 62, 63 anos, querendo se aposentar para poder, pelo menos, colocar o pão de casa e não consegue. O senhor com 32 anos, uma aposentadoria de 20.198, folha de fevereiro, mais o salário de vereador, o senhor teria que ter vergonha na cara por uma questão moral e abrir pelo menos a mão do salário de vereador. E assim você pode vir e continuar o teu trabalho e parar de fiscalizar vereador e trabalhar para a comunidade. Era isso, presidente. Obrigado, vereador Petrini, por problema.